Se satisfazia para si mesmo. Mas será que quando ele deitava, ele estava bem? Será que quando ele tinha um momento sozinho, ele se esquecia da ruptura do passado, a ruptura familiar? Será que ele se esquecia do que ele fez com seu pai, com a sua família? Vê bem, luxuriosamente. Sabe o que é luxúria? Luxúria é a pessoa se satisfazer com o pecado e riqueza ao mesmo tempo. Eu vou falar uma coisa que é bem verdade. Nós temos que tomar muito cuidado para não sentarmos na cadeira da luxúria e achar que porque Deus está nos prosperando, temos o direito de fazer o que queremos e viver do jeito que achamos que está certo, pisar, passar por cima de todas as pessoas para poder, porque galgamos algo na nossa vida aqui na igreja. Nós não estamos vivendo mais tempo de nos degladiar, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo de nós pegarmos e juntarmos as mãos, porque as portas estão para se fechar. Esse jovem aqui está vivendo uma vida exagerada. Tudo que é exagero é pecado. E eu vou fazer uma pergunta para você. Será que você não tem exagerado demais? Somos filhos pródigos dentro da casa. Eu vou dizer, o pai continua lá fora. Porque quando o filho entra pela casa do pai, o pai nota. Mas será que o pai não te notava? Eu só noto quem eu conheço. Quando eu não conheço, eu faço desfeito, eu nem olho. Chega numa reunião que você conhece todo mundo, você cumprimenta, você sorri, você abraça. Chega numa reunião que você não conhece ninguém, todo mundo sorriu para si, mas para você ninguém sorri. Vai na casa de alguém que ninguém te conhece, como é que você fica? Constrangido. Você fica quietinho, pensando o que eu vou falar, o que vão pensar de mim. Será que não é assim que você entra por essas portas? Se alguém souber como eu estou vivendo, o que vão falar? O que vão pensar de mim? Se alguém souber que eu fiz isso, se eu falar para alguém que eu fiz aquilo, se alguém souber o que eu ando fazendo na internet, se alguém ver o que eu ando fazendo quando eu saio, que digo que vou trabalhar e eu vou. Se alguém soubesse quando eu falo que vou para a igreja, mas eu dou uma escapadinha e vou para tal lugar. Se alguém soubesse o que aconteceria comigo. Aí você entra a cabeça baixa, chega na igreja com pele de ovelha, mas por dentro o coração está dilacerado, porque o lobo devorador te viu lá fora. Você chega aqui dentro com uma satisfação camuflada, sorri para todo mundo, mas por dentro você sabe que o pecado está te dominando. Você chega aqui dentro, você não aparece que está vivo, mas por dentro está morto há muito tempo, porque o pecado gera morte. Mas se você nessa noite aqui olhar para o teu pai e você tomar uma atitude, você vê que as coisas podem mudar. As coisas podem mudar. Sabe por quê? A igreja de Jesus está sofrendo. A igreja de Jesus está sendo oprimida pelos demônios. Por que a igreja de Jesus está sendo muitas vezes mal falada e fora por causa de crises, insatisfação camuflada, que na igreja pula da maneira, glorifica, adora, exalta, mas lá fora seu testemunho de vida é podre. Irmãos, Bíblia não faz mal para ninguém. Jesus nunca pregou duro. Duro é o coração do homem para ouvir as palavras de Jesus. Porque o Evangelho é transformação. E para transformar tem que confrontar. Se não tiver confronto, não tem vitória. Para que eu e você possamos ter vida com Deus, precisamos morrer para nós mesmos. Esse jovem começou a viver para si próprio. E vivendo para si próprio, se afastava cada vez mais de seu pai. E leva essa terra longínqua, fazendo tudo que agradava a si mesmo, indo contra todos os princípios que seu pai tinha me ensinado. Filho, fazer isso faz mal para mim. Filho, não ande por esse caminho. Muitos andaram por ele e se perderam. Quantas vezes aquele jovem ouviu sentado à mesa seu pai dizer assim: hoje eu fiquei triste, um certo empregado, eu disse para ele, não vá por aquele caminho. E ele foi. Quando chegou lá, a serpente lhe picou. E
e hoje está lá, quase à beira da morte. Quantas vezes aquele jovem ouviu histórias do seu pai dizendo: viste aquele moço? Pois a mão onde eu deveria ter colocado, está com a mão toda inchada. Eu lembro-me quando eu era criança, bem pequeno, quando lá em Minas, a minha saudosa avó disse assim: Fernando, não ande por esse caminho. Um caminho estreitinho. E tinha um outro, bem lá, mas tinha que dar uma volta para entrar na casinha antiga. Não vai para aquele caminho. O dia que você passar lá, você vai entender o que eu estou me falando. E aí, irmãos, eu sei que dava a volta, mas teve um dia que eu estava atrasado. E eu disparei, falei: hoje eu quebro a regra. Hoje eu quebro o protocolo. Passei pelo caminho. Quando cheguei, quando dei os primeiros passos, ele entrei meio devagarzinho assim, mas olhando para Deus, porque tanto minha avó me atemorizava. Mas aí, irmão, quando eu cheguei no final do caminho, tinha uma cilada de abelhas ali. Eu digo cilada porque parecia que estava esperando. As abelhas vieram para cima de mim, tomei uma picada no rosto. Uma picada de abelha, ficou inchado no rosto. Ouvi doença, latejado. Aí eu cheguei em casa, minha avó está vendo. Eu disse para você não entrar por aqui, cara. Parece uma coisa besta, bomba, não tem valia nenhuma. Mas Deus fala assim conosco: não entre por esse caminho. É melhor dar a volta, mas é rodeando que você vai ter vitória. Se você quer encurtar o caminho, pode morrer no meio dele. Esse jovem aqui quis encurtar o caminho, irmão, quando ele declarou seu pai morto. Ele quis encurtar o caminho. Naquelas terras onde ele estava, a Bíblia diz, versículo 14, que houve uma grande fome bateu aquela cidade, aquele país. Seria castigo de Deus sobre aquele jovem, e por causa dele afetou todo aquele povo lá, aquele país? Foi uma circunstância da natureza que veio grande fome sobre aquela terra, justo por causa daquele jovem? Ou será que pragas vieram de longe, acabaram com o plantio, e aquela terra veio padecer fome? Irmãos, eu não sei o que aconteceu naquela terra, mas eu sei de uma coisa: existe um Deus que trabalha onde os homens não veem. Existe um Deus, como diz o ditado aí, que ele vai dando corda, até para ver até onde você vai. E Deus, ele gera circunstâncias, te coloca muitas vezes num beco sem saída, para você chegar ao fim do poço e entender que você sem Deus não é nada, que a sua vida sem Deus não tem valor, que o ato de você estar aqui na igreja sentado não quer dizer nada, mas uma vida com Deus vale mais do que você estar sentado aqui. Esse jovem, quando ele está naquela terra, de repente a terra de tudo começa a secar, o alimento acaba, os seus bens se acabam, porque o que para ele era uma vida cara, para Deus era uma vida barata. Esse jovem gastou tudo, de repente a terra é tomada por grande fome, grande seca, grande calamidade naquela terra, fome por todo lado, sol causticante, pragas das plantações. Seria castigo de Deus? A Bíblia diz não, capítulo 1, versículo 3, que Deus tem os seus caminhos da tormenta. Será que não seria Deus? Que Deus, a Bíblia diz lá no Salmo capítulo 7, versículo 12, não me falha a memória, que Deus afiou uma espada contra o ímpio, se o homem não se converter, ele já direcionou contra ele. Será que não seria castigo de Deus para que aquele jovem viesse entender que o que ele precisava realmente era conhecer o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e amigo? Ele está naquela terra e ele chega ao pior estado. Ele começou a passar muita necessidade. Nessas muitas necessidades, ele mais do que ninguém começou a passar mais necessidades. Por quê? Porque ele estava longe da sua família, ele estava longe do seu país, ele estava agora com pessoas estranhas que outrora eram seus amigos, mas agora já não são mais. Necessidades fisiológicas, necessidades psicológicas, familiar e espiritual, porque o que ele rejeitou se voltou contra ele. O que ele rejeitou se voltou
chega ao ponto de passar tanta necessidade. A Bíblia diz que ele se agrudou, ele se agarrou como cidadão daquele país. Ele se agarrou, sabe o que é isso? É se humilhar, é se jogar aos pés. Ele se agarra e começa a dizer assim: dai-me de comer, dai-me de comer. E ninguém lhe dava nada. Agora você vai entender. Ele era conhecido como cidadão de posses, esperava pelo menos um mínimo de respeito próprio, mas ninguém lhe dava respeito. Os habitantes do Oriente, eles têm por costume, quando eles se sentem incomodados com uma pessoa, lhes dá os piores trabalhos. E naquela época, para um judeu, cuidar de porcos era um ato de humilhação, mas ele se submete porque a fome era grande. E naquele ato de humilhação, ele começa a ver uma situação que ele não esperava. Ele começa a ver porcos sendo abatidos, e ele dividiu um pedaço de cada daquele porco para poder destinar a uma família que precisava de comer. Mas a ele ninguém lhe dava nada. Aí então ele vê os porcos que estão sendo alimentados com alfarrobas. Existem dois tipos de alfarrobas: a doce, que era comida no inverno, que as crianças não haviam pão do mel, e a amargosa, que era aquela rasteira, chegava a ter mais de 45 centímetros de altura. Ela era amargosa, cheia de espinhos. Então os porcos cavavam para comer a raiz dela. Ele queria se alimentar com aquilo. Se ele comeu, eu não sei. Se ele comeu e não conseguiu se alimentar a ponto de se abastecer, também não sei. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele desejou encher o estômago com essa e não conseguiu. O que eu vou lhe dizer é uma coisa bem verdade. Para você viver a vida como você acha que está certo, e gastando o seu tempo com as coisas deste mundo, vivendo a sua vida, a vida que Deus te deu, entregue a este mundo aí fora, é perca de tempo. Porque você pode estar com uma fruta bela e bonita, bem saudável aqui na igreja, mas lá fora Satanás vai te deixar só o bagaço. Eu conheci um homem, doutor em teologia, na Sarjeta, ex-pastor presidente de um campo na Bahia, mente em campo. E eu perguntei para ele, evangelizando de madrugada: por que o senhor está aqui? Ele falou assim: eu era pastor presidente na igreja, Assembleia de Deus. E sabe o que aconteceu comigo? A arrogância subiu no meu coração. Sabe por quê? Porque eu me formei bacharel em teologia, fiz mestrado nos Estados Unidos, voltei, consegui muitos bens, muitas posses, comecei a ser presidente de uma igreja, um campo bom, um campo abençoado. Mas sabe o que aconteceu? O dinheiro falou mais alto, a vida fácil falou mais alto. Comecei a fazer tudo que não deveria, a igreja se esfriou. Depois começou os comentários da minha vida. Sabe onde eu fui parar? A minha esposa me abandonou, perdi tudo que eu tinha, e hoje, se eu estou aqui, estou porque mereço. Escute bem, esse jovem aqui, ele para. Quando ele chega nesse estágio, duas coisas acontecem. Primeiro, a sua mente começa a trabalhar e começa a voltar a ele no passado, e ele começa a se lembrar de tempos felizes dos trabalhadores, servos e servas que comiam, trabalhavam na fazenda de Jacó. E ele agora vem o segundo pensamento, o pensamento de condenação. Eu não sirvo mais para nada, perdi a minha herança, perdi o carinho de meu pai, perdi o amor da minha família, eu perdi. Para que viver? Para que viver? Se sou pior que porcos, estou querendo comer o que eles comem. É igual o que Pedro falou: a porca lavada voltou novamente para surgir. Mas aí vem uma ação de Deus ali também. Essas frases aqui, essa palavra é muito forte, porque o Espírito de Deus, isso daqui é para a igreja, Jesus. O Espírito de Deus é quem convence o homem do seu pecado. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, contribui para o arrependimento, coopera para o arrependimento, trabalha para o homem se arrepender. Ele se entristece, mas na sua tristeza ele vai cair em si. Mas cair em si, ele se
Agora ele já não quer mais ser senhor, ele quer ser servo. E aí, quando ele entende que ser servo é melhor do que ser senhor, ele disse: levantar-me, irei ter com meu Pai. Eu quero dizer aqui nessa noite: levanta-te, não tenha vergonha não, vem ter com teu Pai. Essa palavra levanta-me, irei ter com meu Pai. Ninguém nunca falou isso. Alguém tem coragem de se levantar para ir para a morte? Você teria coragem de entrar num lugar sabendo que se você entrar lá você morre? Você iria para um lugar que lá marcaram a tua vida para morrer? Você iria? Você teria coragem de ir para um lugar onde a sua foto está estampado, está escrito: procurado morto, porque vivo não tem valor? Era essa a condição desse jovem, e ele sabia disso. Mas eu vejo um jovem que, quando caiu em si, que viu a besteira que fez, que entendeu que o pecado não leva a nada, que a vida dissoluta, cheia de luxúria, gastando tudo que ele tinha de uma forma dissolutamente, não tem valor algum, não traz nenhum tipo de alegria, a não ser uma alegria passageira e carnal, mas mais vale